Paz do Senhor, irmãos, a todos. Mais uma vez aqui com o canal Despertai. E eu quero hoje falar sobre um assunto meio que polêmico, né, no meio cristão. E depois que um irmão nosso fez alguns comentários e fez uma série de vídeos, né, digamos assim, a respeito disso, está havendo algumas discussões entre os próprios irmãos que o acompanham, o irmão Márcio, né, do canal Efraim. Então, assim, eu queria dar, não é que seja uma resposta, mas eu queria trazer alguns pontos que ele falou e também dar minha opinião sobre o dom de línguas, tá bom? Primeiramente, irmão Márcio, eu vi que o irmão, não sei, né, a minha interpretação, eu vejo que o irmão foi um pouco, né, assim, até um pouco zombador na questão que o irmão fala: me respondam, vocês pentecostais, ou você diz, né, que quando um ímpio chega em uma igreja que tem essa série de línguas, como no caso uma assembleia ou uma igreja mais que eles se dizem pentecostais, dizem que é isso, é um centro de macumba. Então, assim, eu vejo que o irmão foi um pouco, né, mais fundo nessa questão. Não deveria. Mas vamos lá, irmão Márcio. Você disse o seguinte: você disse que todo idioma, aliás, toda língua que o Espírito Santo concede ao homem, ela é idiomática, né? Nós sabemos que a palavra dialeto no grego está presente ali em Atos 2, correto? Mas em Atos 2, para falar sobre essa questão de língua, de idioma, não é somente a palavra dialeto, né? Tem também a palavra glossa, que é a palavra língua. Então, vamos lá. Você falou, primeiramente, eu coloquei alguns pontos aqui e vou comentar sobre eles. Primeiramente, você falou que existe uma língua de Satanás que seria revelado pelo novo Nimrod, né, isso, que seria o último anticristo, e existe uma língua do Espírito Santo que procede da virtude do Espírito Santo, né? Até aí, irmão Márcio, eu concordo não com suas palavras, né? Porque você apresentou que a finalidade das línguas, não sei, isso é o meu entendimento, seria para dividir a língua ímpia e a língua do Espírito Santo. A língua de edificação de um corpo é a língua de edificação de outro corpo. Primeiramente, eu não vejo isso na Escritura, sabe? Eu vejo o seguinte, que existiu um fator para que o dom de línguas viesse para a igreja, e esse é para a edificação, né? Nós sabemos o porquê desde ali da igreja primitiva, mas em momento nenhum Satanás ele vai colocar a partir de um homem um novo idioma. Você pode ver ali que em Daniel 8, quando o chifre pequeno levanta e o próprio Cristo ele cita, você vai ver que parte de um império grego, e o império grego ele teve uma língua predominante do seu império, que foi uma forma de universalização das línguas, que foi o quê? O idioma grego. Então, hoje, nós vamos dizer que nós estamos, eu não sei hoje de fato qual é o idioma que está sendo universal, mas até então, até o tempo que eu sabia, era o inglês que predominava e estava se tornando essa língua universal, né? Então, o caminhar para o final dos tempos realmente é que essa língua seja um idioma e que todas as pessoas falem somente uma língua, né? Chegando ali a figura da Torre de Babel. Você também falou que em Marcos 16, ali no versículo 7, quando fala dos sinais e que falaram novas línguas, trata de idiomas, e realmente eu concordo com o irmão. Ali trata de idiomas, mas não somente o que eu vou tentar passar aqui com a mesma base que você usou, né? 1 Coríntios 14, do verso 2. Agora, algo interessante, irmão Márcio, que você colocou foi o seguinte: você disse assim, respondam-me pentecostais.
Se vocês falam línguas estranhas, como vocês mesmos dizem, cadê os sinais que acompanham vocês? Porque você disse que todo discípulo que verdadeiramente fala em língua, defendendo o ponto de vista dessa pessoa, ele deve ter os mesmos sinais de Marcos 16. Irmão, você leu 1 Coríntios e o mesmo capítulo que você leu, que é ali a questão da diversidade de dons da igreja, você deveria ter respondido a sua própria pergunta. Por quê? Porque prodígios, sinais, milagres, curas, tudo isso provém de um corpo. E não é porque uma pessoa ela tem um dom de língua, ela tem um dom de cura, que todos os dons acompanham ela. Não. Até porque eu creio que o irmão conhece que o azeite da menorá está muito baixo, até que seja preenchido novamente. Então, a partir ali da morte dos apóstolos, quando os discípulos dos apóstolos com a verdadeira doutrina foram morrendo, esse azeite foi diminuindo a um ponto que as manifestações do Espírito Santo verdadeiras na igreja diminuíram muito. E isso eu creio que historicamente o irmão sabe muito bem. Então não é porque fulano de tal ele opera um dom de cura através do Espírito, ou ele fala um dom de línguas, ou ele faz tal milagre pela virtude do Espírito, não é necessário que ele tenha todos os dons, Isso é uma coisa que eu vi que o irmão errou. Outra coisa, irmão, quando você vai ver o movimento ali dos judeus, dos israelitas para o cenáculo em Atos 2, você vai ver que os 120 discípulos, eles falavam, a palavra não é dialectos, é glossa, língua, certo? O órgão da língua. Então você vê que se Lucas quisesse de fato falar que eram idiomas, ele teria falado. Ele teria falado que eram idiomas. Então perceba que não é por acaso que o escritor ele troca as palavras. Eles falavam em língua, glossa, língua, órgão do corpo. Mas as pessoas escutavam o seu próprio idioma. Por isso que uma fala, ela poderia gerar todos os idiomas de quem escutasse. Então aqui você também não pode dizer que eram idiomas. Mas veja, eu concordo que seja idiomas. Eu concordo que o movimento que houve em Atos 2 foram não somente idiomas, mas idiomas estavam contidos ali. E vou explicar por que eu creio assim. Então, partindo desse entendimento, eu quero levar-nos para 1 Coríntios 14, no mesmo verso que o irmão aplicou. Você vai dizer o seguinte, verso 1 e 2. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida ou estranha, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Aqui você disse que Paulo estava apenas repreendendo os homens que por falar idiomas, diversos, eles o que não tinham a edificação do corpo. Então o que acontece? Você pode perceber que quando o irmão usa esse verso, você esquece também do verso 15, quando Paulo diz o seguinte: o que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Percebe que há um tipo de oração em língua estranha, e talvez para o irmão em idioma estranho, e um espiritual para mim, e cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Então quer dizer, irmão, que essa questão de língua estranha é somente idioma? Quer dizer que agora, para mim, ao meu entendimento, para mim, eu estou sozinho no meu quarto, eu vou orar em um idioma diferente e somente isso? Eu não vejo assim, porque você vai ver que até cânticos espirituais o apóstolo coloca aqui. Então, o meu entendimento acerca disso é que
A variedade de línguas idiomáticas foi colocada na igreja, sim, por um propósito, e ainda há um propósito que elas vão retornar, né? Outra coisa que eu queria pontuar é que a maioria das coisas que nós vemos nas igrejas, infelizmente, não são, irmãos, eu concordo com você, línguas espirituais. Para mim, idiomáticas para o irmão. Realmente, houve uma mistura tão grande com a questão mental das pessoas, que quando alguém fala em uma língua espiritual ou até em outro idioma, pelo Espírito, não fica evidenciado pela questão que a igreja passa hoje. Mas isso não anula de maneira nenhuma a existência desse dom e dessa virtude. Você pode pesquisar historicamente que nos judeus, hebreus, outras religiões, existem línguas espirituais, muitas que não provêm do Espírito Santo, eu até chamo de satânicas, mas da mesma forma que o espírito do maligno ele procura imitar as coisas de Deus, eu creio que existe sim uma língua espiritual, e eu não sei qual foi o problema, ou se realmente é porque o irmão não vê isso na escritura, mas o irmão de certa forma tem uma resistência contra essa questão, tá bom? Então você perceba que está espalhado quase que na história, né? Então eu também, quando estou analisando as escrituras, eu não trato somente daquilo que eu enxergo aqui, mas de um todo por completo, né? Porque a história ela vai nos ajudar muito a entender essa questão. Então assim, eu vou fazer também outro vídeo acerca disso, contando o começo das línguas, na verdade bem breve, né? Falando ali só sobre o Monte Sinai, eu não vou tratar de outras coisas. Então, essa é a primeira parte, e logo após eu farei a segunda parte, tá bom? Fiquem na paz de Cristo, irmãos e irmão Márcio. Veja que isso não é para contradizer o irmão, mas apenas trazer um pouco mais de acréscimo para o que o irmão falou. E eu até concordo com muitas coisas que o irmão falou, mas também discordo de algumas coisas que o irmão colocou, principalmente esses pontos que eu vejo como um pouco pesado, com a fé dos outros irmãos, tá bom? Fique na paz também, meu irmão Márcio.